Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou passando aqui para deixar um recado de Deus para você. E se te interessa esse assunto, eu vou pedir para você que você se inscreva no nosso canal, não te custa nada, é de graça, você não vai gastar nada além do seu tempo e a ponta do seu dedo. Você também pode aí deixar o seu like, deixar o seu comentário, caso essa mensagem venha trazer alguma coisa de bom para o teu coração. E você pode compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. E se você gostou, deixa o seu comentário aí, que nós estaremos então trocando uma ideia nos comentários desse vídeo. Você sabia que nada acontece em vão? Tudo tem um propósito? Aliás, a palavra de Deus ela diz isso, que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. E eu estava lendo a palavra de Deus esses dias e eu descobri que Jesus nasceu em Belém da Judéia porque aconteceu um censo que fez José levar Maria grávida junto com ele até Belém, onde ele tinha que se inscrever, ele tinha que ser recenseado naquele lugar. Eu estou falando isso porque no Brasil, nesse ano de 2022, está acontecendo o nosso censo demográfico e muitos recenseadores têm passado de casa em casa para poder registrar, fazer um questionário com os moradores do país, da cidade, do estado, do país, de uma maneira geral, para que todos possam ser relatados e assim o governo possa saber como ele está trabalhando e como as políticas têm ajudado a população de uma maneira geral. E eu achei curioso parar para pensar que por causa de um censo, José teve que sair da onde ele estava para ir até Belém da Judéia com a sua esposa Maria grávida, já do menino Jesus. E naquela época, na época do censo, quando eles chegam lá, Maria estava prestes a dar à luz e o menino Jesus nasce em Belém. E eu fiquei me perguntando por que Jesus tinha que nascer em Belém. Parecia uma grande coincidência tudo isso, mas eu fui procurar na palavra de Deus e eu fui descobrir que Belém era a cidade de Davi, aonde Davi nasceu e assim também nasceram os seus descendentes. E Deus fez uma promessa a Davi que não sairia mais a linhagem dele do trono de Israel, ou seja, o povo de Israel estaria sendo governado para sempre pela descendência de Davi. Não sei se você já ligou aí algumas coisas na sua cabeça, mas você sabe que Jesus é o leão de Judá, a raiz de Davi. É assim que a palavra de Deus o chama. E sendo Jesus descendente de Davi, ele precisava nascer em Belém. Uma outra coisa interessante é que Jesus ele nasce em Belém também porque Belém era uma cidade pequena. Belém era uma cidade talvez insignificante para muitos. Você vai ver, por exemplo, lá em João 1, 45, 46, quando Natanael é encorajado por alguns dos seus parentes a conhecer Jesus. E ele fala assim, eia, venha conhecer esse homem, ele é o Messias, ele veio de Belém. E Natanael diz algumas palavras interessantes, ele fala assim, acaso pode vir algo bom de Belém? E ele fala isso porque Belém era uma cidade pequena, talvez uma cidade insignificante naquilo que diz respeito à cultura do povo de Judá e de toda aquela região. Eles não dão valor àquela cidadezinha e Natanael demonstra isso quando fala-se a respeito de Jesus, dizendo que não era interessante. Mas preste atenção numa coisa, quando nós vamos lá para a história de Ruth, nós vemos que Noemi, quando morre o seu marido e os seus filhos e elas ficam desamparadas e viúvas, ela resolve voltar para Belém, porque eles haviam fugido de Belém porque não havia alimento, ela com o seu marido e seus filhos, e depois ela resolve voltar sozinha para a casa da sua família e ela diz assim, vamos voltar para lá porque há pão na casa do pão. E Noemi volta junto com Ruth e elas são então ali recebidas e toda a história de Ruth mostrando a benevolência de Deus sobre a vida dela e a fidelidade dela para com Noemi traz bênção para a vida delas. Uma outra coisa interessante é que a palavra Belém no hebraico ela quer dizer exatamente casa do pão ou lugar aonde há pão. E Jesus lá em João 6,51 no seu discurso falando ao povo ele vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus.
Ele não poderia vir de outro lugar, senão dos céus, e nascido na casa do pão, nascido em Belém. E eu queria que você prestasse atenção numa profecia que o profeta Amós diz lá em Amós 8:11. Ele diz assim: eu enviarei fome e sede sobre o meu povo, mas não será fome de pão, mas será e nem sede de água, mas será de ouvir a palavra do Senhor. Nós temos fome em nosso coração, nós temos um desejo por algo superior. Há quem diga que uma das provas de que Deus existe é que o ser humano, em seu interior, tem a necessidade de adorar algo superior. Até mesmo aquele mais descrente, ele procura algo superior que venha alimentar a sua alma, que venha alimentar o seu coração. Olha as tribos indígenas, elas adoram os astros, elas adoram as coisas grandes, elas adoram a natureza, porque mesmo sem terem contato com a humanidade já esclarecida, eles têm essa necessidade de procurar algo superior. Então sim, nós temos fome da palavra de Deus, nós temos fome de Deus, nós temos fome de algo superior dentro do nosso coração. E voltando aqui à nossa ideia, Jesus vai nascer em um lugar pequeno, ele nasce em Belém da Judéia, ele nasce num estábulo, ele é colocado em uma manjedoura, mas mesmo ele nascer em um lugar pequeno, ele nasce em um lugar poderoso. E mesmo sem pompas, ele vem cheio de graça e verdade. Como disse o apóstolo João lá no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14. Vimos a sua glória e ele veio cheio de graça e verdade como unigênito do Pai. E por que que isso aconteceu? Por que que Jesus nasceu dessa maneira, nessa grande coincidência, né, que tudo começa através de um censo, né, e Jesus vai até Belém para nascer lá, e depois disso ele se torna o Salvador da humanidade. Porque era necessário que se revelasse o poder de Deus, não na lógica humana. Se você ler a palavra do Senhor, e aqui eu quero ler para você, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 até o versículo de número 31, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmão, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Aliás, quando ele ressuscita e ele se encontra com os seus discípulos, lá em Mateus 28, versículo 18, na grande comissão, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade estava nas mãos de Jesus, toda autoridade estava diante dele. Nada poderia fugir à autoridade de Jesus Cristo. E quando nós vemos ele dizendo assim, toda autoridade me foi dada, toda autoridade está na minha mão, na grande comissão, nós vemos então cumprindo-se o propósito do Senhor, mostrando o poder de Jesus sobre todas as coisas, até mesmo sobre a morte e sobre a ressurreição. E quando nós vemos a autoridade do Senhor sobre tudo, nós podemos entender que nada foge ao controle das mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. As adversidades são oportunidades para o agir sobrenatural de Deus. As dificuldades na sua vida são um momento ou uma situação que serve para que Jesus seja glorificado na tua vida, na tua história. O leão da tribo de Judá, ele quer agir na sua vida, ele quer cuidar de você. Não pergunte por quê para Deus, mas sim para que isso, Senhor. Olhe para a história da sua vida e não fique se lamentando e falando com Deus e perguntando o porquê das coisas.
Mas fale, Senhor, para que essa adversidade? Para que esse problema? Para que esse momento difícil? Para que o Senhor quer que eu passe por isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque talvez eu tenha que voltar para minha casa, por que eu tenho que voltar para esse lugar, por que eu tenho que ser chamado por um censo para que eu venha nascer em uma cidade tão pequena? Qual é o propósito do Senhor? O que o Senhor tem a me ensinar com esse momento difícil? Veja que Deus moveu toda a história de José, Deus moveu uma nação para que ele pudesse cumprir uma promessa feita a Davi e depois uma promessa feita a todos os homens, para que viesse o Salvador, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, para trazer a salvação para todo aquele que nele crê. Você imaginou se José tivesse se perguntado, Senhor, por que eu tenho que ir para minha terra? Para que eu tenho que ir para lá? Senhor, para que o menino vai nascer agora? Eu não poderia ter esperado a gente ter voltado para a nossa parentela, para o lugar onde a gente já estava estabelecido? Para que tinha que romper a bolsa agora? Para que o menino tinha que nascer? E nas narrativas dos evangelhos nós não vemos José fazendo esse tipo de pergunta ou esse tipo de conversa. E se Deus moveu tanta coisa para que o seu propósito se cumprisse, por que ele não vai mover sua vida para que o propósito dele se cumpra em você? Perceba, Deus está movendo a sua vida. Deus está cuidando da sua história. Deus está trabalhando no seu dia a dia para que você possa entender que há sim um propósito maior. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu a loucura da pregação para trazer vitória e bênção sobre a nossa vida. Então, meu irmão, nesse momento difícil, não se preocupe. Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Ore. Apresente os seus pedidos a Deus, como Paulo diz lá em Filipenses. Não andeis ansiosos, antes apresentei os vossos pedidos a Deus com oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Descansa. Deus está escrevendo uma grande história. Para muitos parece coincidência, mas é providência. Deus está cuidando de você. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus nessa tarde por essas vidas que ouvem essa palavra, que o Senhor venha abençoar, Pai amado, cada irmão, que o Senhor venha abençoar cada vida, trazendo do Teu poder, trazendo da Tua graça, trazendo transformação. Toca agora, Deus, cada coração, através dessa palavra, trazendo do Teu poder, trazendo da multiplicação, trazendo do muito mais do Senhor para a vida deles. Que os momentos difíceis possam ser, Pai amado, momentos de providência, para que a Tua palavra se cumpra em nós. Abençoa, Deus, cada vida, abençoa cada coração. É o meu pedido e a minha oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Compartilhe ela para outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus para a tua vida. E lembre-se, Deus tem um propósito na tua vida. Deus te abençoe e até a próxima.